Candidato, o Estadão promoveu recentemente um seminário, um encontro para falar de Previdência. E foram convidados, estavam lá no anfiteatro do jornal, as cabeças ali privilegiadas da economia que já passaram por governos de diferentes matizes. Então, não havia, portanto, um pensamento único. Mas havia uma unanimidade que era a necessidade de se reformar o sistema previdenciário brasileiro. Era complicado, a Eliane, eu tenho quase certeza que estava lá, a Vera também, é complicado sair do evento daquele sem estar assustado com os dados, os números, a clareza da situação previdenciária do Brasil que eles demonstraram. Como conciliar o discurso do senhor, um discurso que não prega um Estado mínimo, vamos dizer assim, que prega ali uma atenção, vamos dizer, aos mais pobres, que fala em não cortar direitos, com uma reforma da Previdência que, de fato, não seja apenas um remendo do que está aí, se é que o senhor tem a intenção de não fazer apenas um remendo. Qual de fato, a proposta do senhor que o senhor pretende fazer para essa grave situação da Previdência? Vamos botar a meninada no jogo? Né? Porque no Brasil, assim como criaram o substantivo os direitos humanos, a gente está usando o artigo definido para afirmar uma de 100 mil opções de mudança da Previdência Social. Então, vocês todos ouvem falar a reforma da Previdência. Vamos ter clareza. Esse sistema que o Brasil tem não é reformável, Alberto. Vou tentar sustentar isso. Esse sistema brasileiro de repartição não é reformável. Argumento caricato, só na América Latina, só o Brasil, a Argentina e a Venezuela, que neste caso não são boas companhias, persistem no regime de repartição. Os três estão quebrados. Por que não funciona? O que é o regime de repartição? O regime de repartição é o seguinte: a geração jovem, ocupada hoje, trabalha para financiar a aposentadoria da geração que passou da idade. Isso é o sistema de repartição. Qual é a premissa desse sistema para ele funcionar? Duas, que sumiram da realidade do mundo e do Brasil mais gravemente, por um dos fatores. Isso supõe uma demografia muito jovem. Quando o nosso sistema foi montado, havia 6 jovens trabalhadores ocupados, trabalhando por muito tempo, para financiar uma aposentadoria de um cidadão que não chegava a 60 anos. Então, muita gente contribui com um pouquinho, paga a aposentadoria por pouco tempo de um cidadão de idade que não passa de 60 anos. No caso, o candidato que vos fala, já sou sexagenário e me sinto um jovem militante da Juventude Socialista PDT. Não é? Porque tudo mudou mesmo, as coisas mudaram e a expectativa de vida hoje no Brasil é de 73 anos. Segundo, uma brutal formalização do mercado de trabalho, porque a incidência das contas da Previdência, por regra, na origem, era a relação formal de trabalho. Então, o camarada tem que ter uma carteira assinada para contribuir. Hoje, como eu tentei mostrar para vocês, o Brasil tem 32 milhões de pessoas na informalidade, 13 milhões e 700 mil desempregados e mais 8 milhões de pessoas que desistiram de tudo. Portanto, esse sistema morreu. A gente precisa ter clareza no diagnóstico, senão a gente vai errar na terapêutica. E não se trata de parâmetros, de idade mínima, idade máxima, tudo isso é fácil de resolver. O problema aqui é orgânico. O que é que eu estou propondo como solução para esse problema? Eu estou propondo criarmos um novo regime, que é o regime em linha com as melhores práticas internacionais, que se chama regime de capitalização. Qual é a lógica do regime de capitalização? Cada trabalhador poupa para si mesmo. Lembra que o outro regime era os trabalhadores de hoje poupam para a geração que passou? No novo regime, cada trabalhador poupa para si mesmo. Parte dessa poupança é compulsória, ditada pelas leis, e parte complementar, acima de um teto que nós pactuaremos, é voluntária. Se você quiser ter uma aposentadoria maior do que o teto, você bota mais na sua poupança de capitalização, na sua conta individual de capitalização. Isso todo mundo está de acordo que é o moderno, que é o correto, que é em linha com as melhores práticas internacionais. Por que nunca fizeram? Porque os intelectuais brasileiros, os mais sofisticados, estão todos trabalhando para banco. Essa é a grande tragédia da academia brasileira. São brilhantes garotos que vão para Harvard, encontrei muitos lá, MIT, encontrei muitos lá, Oxford, etc., etc. Todos chegam lá desesperados para produzir uma alternativa para o Brasil, são acossados pelo mainstream, né, pela ortodoxia neoliberal que avassalou o debate no mundo, e se desencantam e vêm para o Brasil atrás de ganhar dinheiro num banco. E aí o debate morreu.
E aí, como é que o debate morria? Não, isso é ideal, mas a transição é impossível. Eu resolvi o atual regime, quem já está no atual Você já regime? viria expressar esse ceticismo. Aí eu resolvi estudar. Eu não gosto de impasse, porque esse regime é irreformável, então ele vai engolir o Brasil. É um buraco negro. Sabe como é que funciona o buraco negro? Que é um corpo de densidade tal que a gravidade tende ao infinito e ele então absorve até a luz. Por isso chama buraco negro. Astrofísica também é minha praia. Tabata Amaral para deputado federal. Pois bem, se esse regime vai engolir o Brasil e ele não é reformável, chegamos no impasse. Aí o Temer propõe uma reforma. Qual é a reforma do Temer? Passando com casca e tudo, a aberração selvagem de obrigar um trabalhador rural a trabalhar pelo menos até os 65 anos de idade, que ele, por regra, mal chega lá, botar um professor para dar 49 anos de aula para ter direito à aposentadoria integral, isto é uma coisa absolutamente intolerável. E sabe o que é que dava se essa selvageria toda passasse? 360 bilhões de reais em 10 anos. Sabe quanto é o rombo este ano? 190 bilhões de reais. Alguém pode chamar uma coisa que economiza 360 em 10 anos para enfrentar um déficit de 190 em um ano de reforma? Muito menos com o artigo definido a reforma. Isso é mentira. Qual é o prazo de transição dos dois sistemas? Eu preciso primeiro explicar a transição. Então, eu fui estudar e estou propondo um regime misto, uma transição baseada em 3 pilares. O primeiro pilar segrega do orçamento da Seguridade Social todos os benefícios que estão sendo pagos no Brasil para pessoas que não contribuíram. Porque o cálculo da Previdência, para funcionar que todo mundo paga para financiar o outro, significa que quem vai receber terá que ter contribuído. No Brasil, a gente, até de boa fé, botou um monte de benefício para ser pago sem contribuinte. Só a Constituinte botou 10 milhões de trabalhadores rurais para dentro para receber, com o meu apoio. Porque o trabalhador rural no Brasil vivia em condição de escravidão. Só que quando você bota 10 milhões de pessoas para receber sem ter contribuído, só nesse passo o cálculo atuarial arrebenta. Então, a minha ideia qual é? Para dar transparência, todos os benefícios, LOAS, trabalhador rural que ainda remanesce, tira tudo e cria o primeiro pilar, um programa de renda mínima de cidadania, né, com um salário mínimo, para todos os brasileiros que implementarem as condições parametrizáveis que nós vamos discutir. 60 anos, 62, 65, mudar por categoria, professor, que talvez não precise de salário mínimo, seja outra coisa. Segundo pilar, um regime em extinção de repartição. E aí trata-se de discutir o teto. Vamos aceitar para argumentar que o teto que está aí fique, R$5.000. Então, um sistema único para o futuro, envolvendo público e privado, porque aqui está a distorção, em que todo mundo só vai ganhar até R$5.000 de teto, como obrigação do sistema em extinção de repartição. E o terceiro pilar é um regime de capitalização em que cada um, na sua conta individual, hospeda voluntariamente aquilo que quiser hospedar para fazer a capitalização funcionar. O custo de transição, na pior hipótese, representa um incremento de 10% da dívida. Eu estou dando esse dado em primeira mão aqui. O pior custo de transição possível que eu estudei incorpora 10% à dívida atual do Brasil, 500 bilhões de reais. Só que, diferente da dívida, você tem que fazer isso 10% com... 10% ano? Desculpa. 10% ao ano? Não, 10% once and for all. Vou explicar como é que funciona. Não se pergunta a idade da mulher. Qual é a sua idade, Alberto? 45, amigo. Não, opa. Não gostei. Vamos lá, 45 não gostei é melhor. Desse papo. 45 é melhor. 45 é melhor, por exemplo. Suponha-se pela Eu virtude... escaparia do Temer por um mês. Vou fazer 50 em outubro. Vamos pegar o caso da nossa jornalista, a Vera. 45 anos. Supõe-se que se ela começou a trabalhar aos 18, aos 48 ela completaria 30 anos. Vamos lá, daqui 3 anos, ela completa 30 anos. Então, o governo, ela tem contra o governo, contra o Tesouro Nacional, um crédito de todas as contribuições que ela fez dos 18 aos 45. O governo emite uma lote de títulos com esse valor, atualizado naturalmente, com o valor de face, com esse valor e juros de caderneta de poupança. E lhe dá na sua mão. E você decide se quer vender no mercado secundário e realizar esse dinheiro agora, ou se você quer hospedá-lo pelo valor de face na sua conta de capitalização. E, nesse caso, de 45 ou de 48 aos 67, vamos supor que a gente chegue nessa idade, 65, você tem mais 20 anos para pagar. E aí você vai contribuir. Quando eu implementar esses 20 anos, você saca sua poupança toda, inclusive pelo valor de face. Obrigada, candidato. Eu vou passar a palavra para o professor Silva. Só
Só nós, do PDT, temos uma proposta para resolver o problema da Previdência. O resto é tudo enrolation.